Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total em sua última edição do Corrida a Corrida, temporada 1986. Chegamos à finalíssima Down Under. Chegamos à Austrália, a Circuito Urbano de Adelaide, 26 de outubro de 1986. Estamos terminando essa viagem que a gente fez corrida a corrida dessa incrível temporada, uma das grandes da história da Fórmula 1, a nossa favorita, e a gente tem a justificativa, os atributos que a fazem, a gente colocar ela no primeiro lugar da prateleira entre todas as temporadas disputadas na Fórmula 1, desde a criação de 1950. A gente vem acompanhando uma saga que é uma saga de 4 grandes pilotos, apenas 3 chegam com chance de título, mas que são 3 nomes gigantes da história da Fórmula 1, dentro de um ambiente de total e absoluta tensão, um xadrez que vai se desenvolver em uma corrida que foi também das melhores quando a gente fala em decisão de campeonato. E, sem mais delongas, passo a bola para o meu amigão Márcio Madeira, porque esse é um GP que fecha, ele é digno da temporada 86, porque é um final que pode não ter sido, por exemplo, tão dramático quanto foi o de 2008, entre Felipe Massa e Lewis Hamilton, ou 1964, o título de John Surtees, que também foi nos últimos instantes, mas que foi uma corrida de tensão e de reviravoltas o tempo inteiro, fatores externos, um coelho absolutamente insano que se junta a essa equação, questão dos pneus, questão das pressões em cada um dos pilotos que se envolveram nessa disputa de título. Estou falando, claro, de Nigel Mansell, Alain Prost e Nelson Piquet, e que chegavam na Austrália com essas chances matemáticas, lembrando que o Ayrton Senna, que disputou o título, chegou a liderar o campeonato, foi eliminado matematicamente ainda em Portugal. Boa noite, amigão. Salve, Lucas, amigos de casa. Pois de novo, aperta o cinto, vem com a gente, porque é não só uma das decisões de campeonato mais eletrizantes da história, mas uma das melhores corridas da história. Independentemente de tudo, foi uma corrida maravilhosa, né? Desde os treinos e até a bandeirada, uma corrida antológica, num ritmo absolutamente frenético, todo mundo operando acima do limite, enfim, uma prova fantástica que coroa. A gente teve em 86 3 grandes clássicos do esporte, na Espanha, Hungria e Adelaide, e outras grandes provas, outras provas excelentes, como Inglaterra, como Alemanha, como Detroit, como México, várias provas excelentes aí ao longo do ano, Itália também, enfim, muitas provas maravilhosas. Nós temos esses 3 clássicos de primeira prateleira. E eu tenho que fazer uma correção rápida, peço desculpas a todos. No GP do México eu estava explicando a pontuação, porque os descartes entram em cena, né? E eu falei que o Nigel tinha um 4º lugar para descartar e depois era só 3º, mas não, tem o 5º de Detroit e o 4º de Mônaco. Isso acabou não afetando nada, mas afeta um pouco no sentido de que eu falei que ele podia chegar a 81 pontos, né? No GP do México, vencendo México e Austrália, ele podia chegar a 83, na verdade. E a diferença que isso faz é o seguinte: para a gente começar a falar do fim de semana, Nelson e Prost podiam chegar a 72 pontos. Ah, mas Márcio, como é que pode chegar a mesma pontuação se o Prost estava com 64 e o Nelson estava com 63? É que o Prost tinha que descartar o 6º lugar da Alemanha, ele já tinha descartado o 6º lugar da Bélgica, e agora tinha que descartar o 6º da Alemanha, enquanto o Nelson tinha o 7º para descartar de Mônaco, que não somava ponto. Então, apesar do Nelson estar com 63 e o Prost com 64, os dois se vencessem chegavam a 72. Qualquer um dos dois que vencesse chegaria a 72. O Mansell podia chegar a 77. Se o Mansell vencesse 77, se ele fosse o segundo, chegava a 74. Se ele fosse o terceiro, ele também chegava a 72. Então, por que o Mansell precisava só no 3º lugar? O Prost, se vencesse, chegaria a 4 vitórias, como de fato chegou. O Mansell tinha 5 já. Então, se empatasse em 72 pontos, dava o Mansell como campeão. O Nelson, se vencesse, chegaria a 72 pontos, com 5 vitórias igual ao Mansell, com 2 segundos lugares igual ao Mansell,
com 3 terceiros lugares igual ao Mansell, caso o Mansell chegasse terceiro, com o 4º lugar igual ao Mansell. O Nigel seria campeão pelos 500 lugares que ele fez, em Detroit e no México. Os 2 descartados, enquanto o Nelson tinha só uma 7ª colocação de Mônaco. Então, se o Nelson vencesse e o Nigel fosse terceiro, eles iam empatar em todas as posições até o 4º. E pela 5ª colocação, seria o desempate, a 5ª colocação, o Mansell seria campeão. Então, o Mansell precisava de um terceiro lugar para ser campeão. Então, você imagina, a gente tinha os 3 disputando o título. Naturalmente, o Prost podia contar com o Nelson podia contar com o Prost. Se um batesse o outro, era muito difícil imaginar que o Nelson fosse chegar atrás do Mansell nessa corrida. O Mansell tinha muito mais a perder numa disputa direta, né? Ele seria certamente mais conservador, estava com o título, de certa forma, na mão. A chifrada aí. O touro atacando novamente aí. O Prost contava com o Nelson contava com o Prost, só que eles 2 não se bastavam, né? O Mansell não podia ser o terceiro. Um dos coadjuvantes de luxo, quem eram? Ayrton Senna, Keck Rosberg e Gerhard Berger. Os 3 coadjuvantes de luxo, um deles teria que se posicionar à frente do Mansell, ou o Mansell ter algum problema. Essa era a chance real de Piquet ou Prost. Por que o Prost chegava em vantagem? Porque ele tinha o Keck Rosberg na própria equipe, fazendo a última corrida da carreira dele. Então o Keck, que já nas últimas 3 provas tinha concordado em ceder o carro reserva sempre ao Prost, tinha uma relação pessoal muito boa com o Prost, eles 2 se deram muito bem ao longo do ano. Keck, fazendo a última corrida dele na Fórmula 1, não tinha absolutamente nada a perder, queria acelerar, uma pista onde ele tinha vencido no ano anterior, ele era muito bom em pista de rua, a gente já falou sobre isso. Para ele era diversão, era enfiar o pé do início ao fim, e como o Nelson precisava vencer, ele ia atrair o Nelson com ele. A tática basicamente era essa, quer dizer, você vai que nem um louco, vai atrair o Nelson, e o que é que só precisaria ceder a posição ao Prost, caso o Prost estivesse em segundo, e a troca de posições fosse tal, com o posicionamento de Mansell e de Piquet, que isso fosse dar o título ao Prost. Do contrário, quem é que estava livre para correr e para vencer? E acho que nunca na história, vou abrir só um parêntese, nunca na história da Fórmula 1, um personagem assumiu o papel de coelho de uma forma tão intensa e tão clara quanto o Keck Rosberg nesse exato dia. É exatamente isso, porque o que acontece? O Nelson, é desnecessário falar o quanto o Nelson crescia na hora da decisão, né? O Nelson tricampeão com 23 vitórias, né? Então ele vencia, vamos dizer assim, nos momentos decisivos, né? Ele não tem tantas vitórias assim para ser tricampeão. No momento já de 16 corridas, é claro que Jack Brabham foi tricampeão com menos vitórias, mas momentos diferentes, né, da história do esporte. O que eu quis dizer é que o Nelson ele crescia muito no momento decisivo, todo mundo sabia que ele ia chegar muito forte para a Austrália. Só que o Nelson, por mais que ele fizesse uma corrida estilo Alemanha, de enfiar o pé e andar o máximo que poderia andar para vencer a corrida, ou seja, não gastando combustível além da conta, não gastando pneu além da conta, não gastando freio além da conta, ou seja, andando no limite do possível, o que é que não estava interessado em saber possível? O que é que não estava interessado em saber sustentável? Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha amanhã. O que é que, não havia amanhã. Live and let die, sabe? Assim, ele foi, pô, vou andar e na hora que esse negócio quebrar, quebrou. Vou enfiar o pé aqui, se não quebrar, eu venço. Então, foi essa a diferença do ritmo dos 2. Enquanto o Nelson superou o Keck numa bela batalha direta na Alemanha, quando os 2 estavam guiando para chegar até o fim, e o Keck ainda acabou ficando sem combustível na última volta, na Austrália não tinha essa. Claro, a economia era um problema teoricamente menor, mas não tinha essa. E outra coisa, a McLaren estava muito bem nesse fim de semana. É uma pista que casava muito bem com as melhores características do motor Tag Porsche, motor de torque embaixo, motor elástico, né? Não era um motor, de repente, da potência mais elevada, do giro em alto giro, né? A potência final mais elevada, mas era um motor muito elástico, motor de torque embaixo, motor suave, motor econômico, um chassi muito experimentado. O carro estava forte, a McLaren estava bem para o fim de semana. Então, o contexto era esse. Quer dizer, Nelson ia correr para vencer, o Prost
a McLaren não queria depender de Senna, depender de Berger para conseguir jogar o Mansell para quarto, estava contando com o próprio Keck para isso, ela não quis contar com a sorte, e usou o Keck como trunfo. Que, tipo, você vai, você corre, você faz o Nelson gastar pneu, faz o Nelson gastar combustível, o Prost ia ficar fazendo uma corrida estudada, e se tudo desse certo, eles trocavam, quer dizer, o Prost entrava com essa vantagem, porque enquanto o companheiro queria ajudá-lo, o companheiro do Nelson ou o companheiro do Mansell queriam destruir o outro, né? Eles estavam querendo se destruir, né? O Williams ali, enquanto a McLaren queria se ajudar. Então, ele entra com essa vantagem. E, claro, você tem o Ayrton Senna na equação e tem o Berger, tá? Porque o Berger vai ser decisivo, como foi decisivo no México, mas por vias tortas, né? Ele vai ter um papel nessa corrida, mas um papel torto, um papel totalmente inesperado. Posso falar de classificação? Você quer falar alguma coisa antes? Vamos colocar aqui uma belíssima foto primeiro de Gerhard Berger, já que você citou ele, e ele vinha de uma grande vitória no México, em que, primeiro, a Goodyear não se encontrou e as Williams não se encontraram. O Prost conseguiu manejar muito bem a questão da deficiência dos pneus, enquanto os carros da Williams nitidamente sofreram com desempenho, principalmente no caso do Nelson. O Mansell vinha por causa da largada errática dele, ele vinha em recuperação, claro, então vinha esmerilhando os pneus, e ele faz uma primeira troca lá no México muito cedo, mas mesmo assim ainda acaba num quinto lugar, que para ele foi vantagem, assim como o Nelson ter chegado em quarto, para ele também, ele ganhou um quarto lugar de presente com a questão lá do Johansson e do Patrese, que a gente estava vendo, mas falar muito dessa questão dos pneus. Afinal de contas, a Goodyear, ela sentiu a questão do México e passou instruções que Williams e McLaren entenderam bem diferente. E antes da gente entrar no assunto dos pneus, eu também quero colocar aqui uma imagem que, para mim, ela é muito bonita. É uma coisa que a gente normalmente não compartilha aqui, mas que é o pôster da corrida da Austrália. Normalmente se faziam pôsteres ou mesmo capas dos prospectos, as revistas que circulavam com a programação oficial das corridas, e trata-se de uma arte muito bonita, em que eles tratavam o GP com esse nome, Adelaide Live, e com todos os destaques aí em meio a essa concepção artística que dá um pouco de destaque para o Alan Jones, que era o herói local, mas também com Ferrari, Brabham, Williams, Lotus, e o destaque aí Prost, que defendia seu título, coisa que não acontecia desde o próprio Jack Brabham, australiano, estamos falando de Austrália, entre 59 e 60. A gente estava desde 1960 sem um defensor de título mundial conquistando um bicampeonato, ou seja, também era uma situação bastante interessante desse cenário. Isso tem que ser enfatizado. Assim, como mudou, né? Hoje em dia, a menos que você tenha um ano como agora de mudança de regulamento, todo campeão já é naturalmente o favorito ao ano seguinte. Né? A gente tem, nessa era das hegemonias que a gente vive atualmente, o piloto que vence um título, a tendência é ele vencer 2, 3, 4 em sequência, né? Porque as condições mudam muito menos com todas as amarras que existem atualmente, mantém-se muito mais. Então eu falo, não quero menosprezar, diminuir, mas Verstappen tem 4 títulos, ok, mas ele gerou uma condição vencedora uma vez, e essa condição se estendeu por 4 anos. Né? O Nelson foi 3 vezes campeão, mas ele teve que gerar 3 momentos vencedores. Ele teve que criar 3 ambientes vencedores, 3 situações vencedoras. Então, a gente vai se acostumar com o tempo, né, a partir desse bicampeonato do Prost. Isso começa a acontecer com um pouco mais de frequência. O Ayrton vai emendar 2 títulos também, Schumacher depois emenda 2 títulos. Aí depois o próprio Mika Hakkinen emenda 2 títulos. Schumacher vai enfileirar 5, e aí a gente começa a ter essas hegemonias mais longas, né? Mas é importante a gente imaginar isso, que desde 59 e 60, nenhum campeão mundial havia conseguido defender a própria coroa no ano seguinte. O que mostra justamente que, na verdade, a gente viveu anos, entre 58 e 78, uma transição total do carro de motor dianteiro, do carro que tinha que fazer a curva
com o yaw, né, com outras terças, muitas vezes, com a traseira, usando a potência e o torque para manter o carro na trajetória, para uma pilotagem sobre trilhos, né, que vai primeiro muda com o pneu com motor traseiro, depois com a introdução de downforce, de carga aerodinâmica, de pneu slick, e por fim do carro asa. São 4 etapas que a gente vai tendo aí entre 58 e 78 que consolidam essa transição. E também depois a era asa, a era turbo, tudo muito fluido, muito avanço de um ano para o outro. Proposições tecnológicas ditando essas quebras de períodos aí, e a entrada desses anos 80 em que os regulamentos eles começaram a passar a ser restritivos. A gente estava testemunhando a lenta morte da era turbo, afinal de contas, para 1987 a gente já teria uma limitação na pressão máxima em 4 bar, ainda assim uma pressão insana quando a gente fala de motores sobrealimentados, mas ainda assim muito abaixo do que eles praticavam já em qualificação, e isso seria muito mais restrito em 1988, tanto na pressão atmosférica quanto no consumo de combustível, e para 1989, finalmente, motores naturalmente aspirados em uma nova era, um novo segmento, que aí passou a ser ditado pelo refinamento dos chassis, porque isso era uma coisa que tinha sido deixada de alguma forma em segundo plano durante a era turbo. Era turbo, você conseguia toda a performance na cavalaria, e você teve essa corrida armamentista, e é isso que me fascina também, porque quando a gente vê o final dos anos 80, é aqueles chassis muito mais refinados, carros muito mais esguios, com uma eficiência aerodinâmica muito mais interessante, e virando tempos, inclusive, muitas vezes superior ao que um carro de motor turbo de meados dos anos 80 conseguia, a gente via que a era turbo tem essa particularidade em que a potência era a grande arma dos times, e fez com que isso gerasse carros que precisavam ser domados. Isso foi o tempo inteiro dado ênfase nessa série corrida a corrida. O quanto esses carros eram endiabrados, o quanto esses carros exigiam uma pilotagem de gestão de crise. Aqui vou mais uma vez parafrasear nosso querido amigo Roberto Agreste, quando ele falou das Unridables, as 500 cilindradas 2 tempos, da moto velocidade à época, em que eram motos muito leves, com um torque que chegava muito rápido e com um top-end muito incrível e sem ajuda eletrônica nenhuma, o que é muito próximo ao que existia na Fórmula 1, que eram carros leves, com motores extremamente potentes e que boa parte dessa potência não era transmitida para o chão, e fazendo com que os pilotos que precisavam ainda ter 3 pedais nos pés, alavanca de câmbio na mão, nenhuma ajuda eletrohidráulica, eletrônica, o eletrônico ela se restringia ao gerenciamento do motor, e a partir do gerenciamento do motor você vai ter as outras eletrônicas que fazem a era seguinte, o ápice com as Williams, com todos aqueles equipamentos de suspensão ativa, controle de tração, entre outras possibilidades eletrônicas que o carro oferecia, fazendo com que a gente tivesse uma era completamente diferente dessa. É uma característica, não é um defeito, é uma característica, essa questão do chassi não ter tido o desenvolvimento que teve nas eras tanto anteriores quanto posterior. Isso é uma característica, ela é inerente à era turbo, em que você teve essa corrida armamentista pela potência. Isso, para mim, não é defeito, isso é uma característica que torna esse período muito especial, por ter gerado essas máquinas especiais que exigiam tanto do piloto e que abriam tanto espaço para o território desconhecido, que é uma proposta que eu tenho, que é justamente de quando os momentos mágicos do esporte a motor acontecem, que você consegue enxergar a superação de limite diante dos seus olhos. Aquilo ali não deveria estar acontecendo, estava. O relógio estava sendo batido, as ultrapassagens estavam sendo feitas, o tempo de volta estava caindo, o tempo total de corrida estava caindo. E quando a gente fala em Austrália 86, a gente está falando de uma corrida absolutamente frenética. Eu vou passar para você, porque a questão do tempo total de volta dessa corrida em relação a 85 é uma coisa de cair o queixo. E quando a gente vê o que foi o trabalho do Keck Rosberg como coelho,
É uma insanidade essa corrida. É uma insanidade. Assim, sobre o que o Lucas falou, a gente recomendo muito, quem ainda não viu, ver a entrevista que a gente fez com o Stefano Modena. Não existe outra entrevista com o Modena no YouTube, na internet, que chegue nem perto do que a gente fez. E ele fala sobre isso. A estreia dele foi justamente na Austrália, em 87, e ele falando que não sabia nem que pudesse existir um carro tão forte. E era um carro de 4 bares de pressão, né? Não era o de 86. Ele não E parava ele na falando pista. que baixou muito o próprio assim, tempo. eu não consegui dirigir esse carro. Ele foi muito sincero. E ele é um cara extremamente sincero. E quando baixaram a pressão para 2,5 bares, ele melhorou muito o tempo dele. Quer dizer, o Ayrton já tinha feito isso em 85, ele baixou a própria pressão do tutum para poder usar pneu de classificação, porque na Austrália era tradicional os pilotos classificarem com pneu de corrida a maior parte do tempo, por causa de quanto o carro distracionava, né? O pneu de classificação não durava. Às vezes botava o pneu de corrida atrás e o pneu de classificação na frente, porque o pneu girava em falso o tempo todo, né? Muito torque, muita entrega, numa pista que você já tem muita força lateral, o pneu já está no limite para tentar manter a trajetória, enfim, o pneu desgastava muito rápido. E em condições normais, o Ayrton deveria ter sido pole nessa pista. Era uma pista. O Ayrton era o único piloto que era superior ao Kecker em prova em pista de rua, né? O Ayrton foi provavelmente o maior piloto de pista de rua que já passou pela Fórmula 1. E a pista ele demorou muito a vencer lá pelo que ele entregava de desempenho, né? Ele era sempre muito forte na Austrália. Em 85 fez uma das voltas mais brilhantes da vida dele, e em 86 ele vinha. Em 86 o que acontece? Na sexta-feira ele exagera na primeira volta dele, o carro colhe a zebra muito forte, roda, tem um toque e aí ele tem que classificar com o carro de corrida na sexta-feira. Então ele fica 2 segundos atrás, e também logo depois chove, enquanto a equipe estava recuperando o carro, chove, que é um temporal, ele não pode fazer o tempo melhor. No sábado, ele vinha numa volta tão espetacular quanto a de 85. Só que o Strafe já tinha jogado óleo na pista, isso é um fator importante. Na dada altura na classificação de sábado, o Strafe, a tiro do Strafe espalhou muito óleo pela pista. Tinha bandeira amarela e o Ayrton foi atrapalhado pelo Prost nessa volta. No final da reta, ele foi atrapalhado pelo Prost. E o curioso é que o Nelson também foi, só que o Nelson foi atrapalhado pelo Mansell. É curioso isso na classificação, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Mas o Ayrton foi atrapalhado pelo Prost na volta dele, e o Nelson a mesma coisa. O Nelson vinha também numa volta faca na caveira, ele também teve bandeira amarela, também teve o óleo do Strafe, e foi atrapalhado pelo Mansell, na parte que sai da parte de estrada e vai para a parte construída, né? No final da pista ali, ele foi atrapalhado pelo Mansell também. Então, o Nigel estava andando bem, o Nigel ele não teve tantos problemas na classificação, e no sábado ele foi esperto, ele já no início da classificação ele tinha falado, vou correr para vencer, não quero saber de mais ninguém. O Nigel era rápido em pista de rua, muito rápido, e ele faz uma volta logo no início da classificação de sábado, 18:04, um tempo muito bom, e isso foi uma estratégia muito boa, porque logo depois o Strafe espalhou óleo na pista, a pista ficou mais lenta, ele já tinha esse ótimo tempo, e teve essa questão de bandeira amarela, teve uma Zack Speed que se arrebentou toda, enfim, gerou bandeira amarela, estava cheio de problema. Então a gente ficou sem saber o quanto o Ayrton teria virado, porque ele teve que abortar a volta. Mas era uma volta sensacional, ele condicionou mais teria sido pole. O resultado disso é que na verdade o Mansell ficou com a pole position, o Nelson ao lado dele, o Ayrton em terceiro, Prost em quarto. Tô fazendo de cabeça, tá, Lucas? Você me corrige se eu estiver falando alguma coisa. O Keck em sétimo. No domingo pela manhã no Armap, o Ayrton foi até mais rápido, mas ele mesmo falou que era uma situação ilusória, ele sabia que ele não tinha condição de acompanhar o ritmo de McLaren, de Williams, sobretudo Williams, no gasto de combustível, ele sabia que não tinha condição de acompanhar, só que ninguém podia imaginar, né, o que viria pela frente. E interessante notar que o Mansell rodou 2 vezes no Armap, porque o Nelson vai rodar na corrida. É interessante a gente observar que o Mansell já tinha rodado 2 vezes no Armap, o Mansell estava ciente do risco de rodar, o carro não estava tão estável assim, o Williams, né, naquela pista. Então ele já tinha percebido que não dava para forçar demais. O carro da McLaren estava, visualmente, na corrida, o carro da McLaren estava mais confortável
na pista do que o Williams. A impressão que dá, você vendo, é que o Williams estava mais nervoso, o Lotto do Ayrton também estava um tanto nervoso, a McLaren estava mais redonda nessa prova no fim de semana. Foi um fim de semana que choveu, né, ao longo do fim de semana, mas no domingo estava o tempo fechado, mas sem chuva, estava mais frio, mas sem chuva. Estava A um ambiente Goodyear, frio. Eu tenho uma foto bastante interessante do próprio paddock que mostra isso, porque o pessoal está agasalhado e está um tempo fechado. Então, você percebe que está um tempo nublado. Essa foto do paddock mostra, né, o pessoal de jaqueta aí, o próprio Zakowski aí, com a jaqueta West, que é da Zakspeed, né, pessoa de cabeça branca aí, que é o fundador, dono da Zakspeed, falecido Zakowski, que está em destaque aí na foto. Você vê que o pessoal está de agasalho, ou seja, um dia nublado, um dia mais frio, supostamente melhor para os pneus. E quando a gente fala de pneus, a gente tem lá o Gerhard Berger na 6ª colocação, e esse fator dos pneus sendo colocado mais uma vez, né, porque, afinal de contas, a Goodyear jurava diante da cruz de que teria compostos que durariam o GP inteiro, e a gente estava vindo de uma edição de 1985, em que o vencedor foi o Keck Rosberg, e ele parou 3 vezes. Foi a primeira vez que um vencedor de grande prêmio havia feito 3 pitstops, né, com pneus Goodyear. E agora, pela questão do próprio México, do Berger ter vencido sem parar, aquilo de repente virou uma questão de que os pneus Pirelli, de um momento para o outro, poderiam ter desempenho, ritmo de prova, sem ter formação de bolha, sem ter o decaimento muito grande da borracha. Afinal de contas, você tinha o gasto da borracha, mas ao mesmo tempo os carros ficavam cada vez mais leves. E num tempo em que o baixar do tanque contava muito. Afinal de contas, eram carros leves, eram carros de 540 quilos. Então, quando você tem ali um tanque de 195 litros, não era mais 220, 195 litros, sendo esvaziado, você tem carros que chegam muito mais rápidos ao fim da corrida. E se um Pirelli poderia aguentar, como aguentou no México, que foi uma condição bem peculiar, um asfalto abrasivo, muito bump na pista, aquilo ali fez com que a Goodyear tentasse uma reação quanto àquilo, mesmo com a Pirelli já tendo anunciado que estava se despedindo da Fórmula 1 em 1987, ia voltar a ter a Goodyear como fornecedora única, mas a Goodyear não estava disposta a dar esse gostinho da Pirelli de se despedir com vitória. A Goodyear, o Eduardo, no livro dele, Fórmula 1 pela Glória e pela Pátria, quem não leu, leia, quem puder encontrar, é difícil atualmente, mas é um livro maravilhoso, essencial. E ele fala isso, ele fala que a Goodyear era uma empresa que não ficava satisfeita em vencer muitos, vencer campeonatos, vencer muitos, ele queria vencer todas as corridas, né? E ele entrou em pânico com o que aconteceu no México, apesar de que ao longo do fim de semana ela recomendou aos pilotos que fizessem uma parada, né? Ela tinha essa recomendação inicial, todo mundo tinha programado, da Goodyear, programado uma parada. Isso vai mudar ao longo da prova, por razões que a gente já vai falar. Bom, largada, né? O lado ímpar estava favorecido com a pista mais emborrachada, e os pilotos do lado ímpar largaram melhor. O Ayrton faz uma largada excepcional, ultrapassa o Nelson nos primeiros metros e dá uma guinada, em plena aceleração, dá uma guinada à esquerda com o Lotus, uma coisa violenta, assim, o Lotus dá aquela atravessada para tentar passar o Mansell, mas o Mansell resistiu na curva 1. A gente está vendo isso. O Mansell, o Ayrton aceitou a segunda posição, atrás o Nelson, e a gente está vendo um momento importante. O Keck saiu de sétimo, fez uma largada excelente, e o Prost abrindo para o Keck passar. Estava tudo combinado. A gente vai ver isso ser replicado, por exemplo, em Jerez 97, quando Jacques Villeneuve deixa a frente sem passar para tentar atacar o Schumacher. É uma tática que depois entrou mesmo para os clássicos da Fórmula 1, e a gente vai ver isso ser repetido em alguns momentos. O Prost abrindo para o Keck passar, o Keck ir para cima de maneira descompromissada, para cima dos 3 ali na frente. O Ayrton tentou outro exemplo clássico também. Patrese sendo colocado ali para atacar o Ayrton. Sim, e a gente, Suzuka 91, que bota o Berg para vencer, e o Ayrton ficar segurando o Mansell, né? Houve algumas situações assim, né? Então o Mansell resistiu na curva 1,
Só que a gente lembra que o 85, o Ayrton vai passar o Mansell entre as curvas 4 e 5, aí ele já nem espera isso. Depois dessa chicane rápida, essa chicane linda que tinha Adelaide, o Ayrton Antes da gente dar esse andamento, Márcio, dá um destaque aqui no fundo da imagem, porque o Alboreto foi atingido e quebrou a suspensão, tá ele aqui no fundo. Ele vai ser o primeiro abandono do dia numa temporada absolutamente perdida para a Ferrari. A gente ainda vai ter o Johansson na corrida, a gente vai falar sobre ele, afinal de contas, ele recebe a bandeira quadriculada, mas um ano que foi de uma queda abrupta em relação ao que eles tiveram em 1985, quando eles tiveram provavelmente o melhor carro do primeiro terço da temporada, isso junto com o McLaren, tinha um chassi muito bem resolvido, mas que foi se perdendo durante a temporada 85, principalmente com o crescimento da Williams Honda, e fez com que isso gerasse essa trapizonga de 1986, que para mim é uma das Ferraris que passam mais longe do conceito de beleza estética, e que o próprio Johansson, a gente mais uma vez aqui puxa a fonte, porque a gente entrevistou o cara, que bateu o olho no carro e pensou, essa vai ser uma temporada longa. E a temporada longa estava em seu término, e a própria relação de Stefano Johansson com a Ferrari também estava em término, porque afinal de contas ele ia desembarcar na McLaren em 1987. Lucas, segura a foto, por favor. Tá. Antes da gente começar a falar o volta a volta, vamos falar o que é mais absurdo, mais explosivo sobre essa corrida. Foram mantidas 82 voltas. Foram 82 voltas em 85 e foram 82 voltas em 86. E, meus amigos, preste atenção, devida atenção ao que eu vou falar. O Lucas também tinha feito a mesma pesquisa, eu já tinha escrito sobre isso. A gente chegou à mesma conclusão, tá? O tempo de volta, o tempo de corrida de 85 para 86 com exatamente a mesma quilometragem, o mesmo número de voltas. Mesma pista. Não teve recap, não teve mudança de chicane, não teve encurtamento, não teve absolutamente nada. Era rigorosamente... Reflitam sobre a potência da estatística que eu vou passar para vocês aqui agora. O tempo de prova caiu 6 minutos e 20 segundos de um ano para o outro. 6 minutos e 20 segundos de um ano para o outro. Isso é uma coisa... Ok, 85 teve aquele pega do Ayrton com o Keck, o break test, o Ayrton teve problema, o Lauda teve problema, o Keck teve que fazer 3 pitstops. Ok, 85 foi uma prova relativamente lenta. Mas 6 minutos e 20 segundos é uma eternidade. A gente está falando de mais de 4,6 segundos por volta de diferença de 85 para 86. O vencedor de 85 teria tomado mais de 4 voltas na corrida de 86. Ele teria tomado mais de 4 voltas. Isso é uma coisa absurda. Isso não foi só evolução de carro. Isso foi o reflexo de um ritmo de prova alucinante. Alucinante. E a gente tem, só na primeira volta, 3 líderes. Porque o Mansell estava nessa situação de, bom, eu vou me manter aqui na frente, não vou entregar para o Ayrton, vou me manter na frente. E o Ayrton, por outro lado, logo depois da chicane, passa o Mansell e fala, agora ninguém me segura, eu vou correr para ganhar. Eles não viram o caminhão passar por cima, porque não sabiam que o Nelson não estava em dia de fazer refém. O Nelson não estava ali para fazer refém, estava para ganhar aquela corrida. E o próprio Nelson não sabia que o Keck estava kamikaze. Eu não sei se as palavras que eu estou usando aqui vão prejudicar a nossa divulgação, mas assim... porque... Por favor, entendam que a gente tem muito adjetivo para falar. Eu estou me segurando, a culpa não é nossa. Foi o que eles fizeram. Quer dizer, o Ayrton passou o Mansell, tá, beleza. O Ayrton não está brigando comigo, estou à frente de Prost, estou à frente de Piquet. E ele nem vê, porque enquanto o Ayrton está passando o Mansell, o Nelson já passa também. O Nelson aproveita ali. O Nelson, no mesmo momento que o Ayrton estava passando o Mansell, o Keck botou de lado com o Nelson. O Keck já botou de lado para tentar passar. O Nelson resistiu ao Keck. E aí, logo em seguida, ato contínuo, o Nelson passa o Mansell. E daqui a pouco, quando ele chega na reta braba, o Nelson repete o que tinha feito no México com o Ayrton, ele tira de lado por fora e vai jogando o Ayrton para dentro, mas você vê que ele não estava querendo perder tempo, não tinha tempo para perder com o Senna ali. Vai jogando o Ayrton para dentro. Aqueles carros pesadíssimos, esmerilhando. Vai jogando o Ayrton para dentro e aí frita pneu. O Nelson
precisava guardar pneu para corrida. E dá uma fritada rápida, assumiu a liderança. Beleza, agora eu vou embora. Nelson estava totalmente decidido. Keck já tinha passado o Mansell também. Keck passou o Mansell antes da reta Brabham. E aí quando chega na reta Brabham, o Prost tira para passar o Mansell também. O Mansell que estava liderando, já estava em quarto quando chega no retão. E aí o Prost tira para passar também, o Mansell fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Aí o Mansell fecha o Prost, segura, tipo assim, o conservadorismo tem limite. Parecia que ele estava guiando um Fórmula 3000 e todo mundo passando por ele. O Mansell, que tinha feito a primeira curva na liderança, foi ultrapassado por Ayrton, foi ultrapassado por Prost, foi ultrapassado por Keck, e por muito pouco não foi ultrapassado pelo Prost na primeira volta. Estava todo mundo num ritmo diferente, numa rotação diferente. Então o Ayrton já cai ali para a segunda, na segunda volta o Keck já passa o Ayrton também, e abre caça Nelson tentando fugir, o Keck vindo para cima, o Prost, é muita coisa para decorar, mas na quarta volta o Prost passa o Mansell também, e na sétima volta o Keck finalmente alcança o Nelson e passa. É isso aí, passa na reta dos boxes, na reta curta. Dá para ver até o carro sambando ali na ultrapassagem. Detalhe da frente do carro encostando no chão, porque o Keck estava usando freio para ele. Como a gente disse, o Keck não estava contando com o dia de amanhã. Era o hoje. E a gente tem que falar dos freios dele também, em algum momento da corrida, no momento certo, na volta 63 a gente vai falar sobre os freios do Keck. Mas é isso mesmo, você vê que o carro traseiro está escorregando. Ele está freando, a dianteira está batendo, a traseira está querendo pegar o MotoGP, aquelas frenagens que a traseira quer passar a dianteira, né? Ele só faltou botar aquele pé para fora que o Rossi costuma colocar assim na frenagem. Só faltou isso, porque você vê que o carro está escorregando ali e olha a distância que ele já abrindo para todo mundo. Quer dizer, o Nelson vinha andando muito forte, o ritmo do Nelson era para sumir e ganhar, só que o Keck estava descompromissado. Assim, eu não preciso chegar até o fim. Eu vou embora. É o que o Lucas falou. O Coelho. E o Coelho como nunca se viu, né? Ele nunca se viu na história da Fórmula 1 e algo que muito provavelmente não vai se repetir. A gente já falou sobre a ultrapassagem do Nelson no Ayrton na Hungria, que é uma coisa que é irrepetível, nada vai superar aquilo. E o papel desempenhado pelo Keck nesse dia na Austrália, de Coelho, é muito difícil a gente ver um Coelho tão coelho quanto a gente viu nesse dia. E nem dá mais, Lucas, porque assim, hoje em dia... até por uma impossibilidade de regulamento, sabe? A questão de pontos obrigatórios hoje, que a gente está totalmente contra, enfim. E assim, o ritmo de prova de classificação se aproximou muito no passar dos anos, né? Os carros hoje em dia não quebram como quebravam antigamente. Então você não precisa adotar uma margem de segurança no ritmo de prova como você precisava adotar antigamente. Você gira hoje em dia muito próximo do limite o tempo todo. Não é que seja fácil você pilotar um Fórmula 1 no limite o tempo todo. Não estou aqui dizendo que o Verstappen faz hoje em dia seja fácil, você andar naquele ritmo muito forte o tempo todo. Só que você não tem uma margem, caso você queira lançar a mão, como você tinha nessa época, porque você, em 86, o carro era capaz até de cumprir mais rapidamente. Só que se você seguisse naquele limite ali, ou você ficava sem combustível, ou ficava sem freio, ou o carro ia quebrar. Então você tinha que administrar muita coisa. Você ficava abaixo do potencial da máquina, porque senão ela ia te trair, ela não ia chegar até o fim. Então o piloto tinha que ter na cabeça quanto ele podia andar, na cabeça e no que tivesse de auxílio, que era pouca coisa, em termos de computador, você tinha que dosar com a cabeça quanto você podia andar. Se você quisesse adotar um ritmo insustentável como o que estava fazendo, você tinha margem para isso. Hoje em dia, todo o ritmo já é praticamente sustentável. Quer dizer, você não, a menos que você trate muito mal os seus pneus, você vai conseguir fazer o stint lá e quem conseguir andar mais rápido, beleza. Aí não era assim, né? Aí você tinha uma linha invisível que você não podia cruzar. E o Nelson estava trabalhando nessa linha invisível. E o Keck chutou essa linha para a Finlândia, né? Eu vou andar. Minha última prova aqui, vou meter o pé. O Keck gostou desse negócio, gostou desse plano. Anda, vai. Enfiar o pé é comigo mesmo. Então, e foi um ritmo realmente insano. O Prost começa a andar muito bem lá atrás. Numa prova totalmente controladinha, o Prost ia fazer a parada dele na 40ª volta. Ele alcança
o Nelson, e na 23ª volta o Nelson comete um erro que vai custar caro a ele. Eles tinham uma Ligier à frente, não lembro agora de cabeça se era o Arnoux, mas eles tinham uma Ligier, e o Nelson, na aproximação numa curva lenta direita, ele perde a traseira do Williams e roda. O Prost, que vem atrás, passa. O Nelson muito rapidamente... O Nelson, de se considerar isso, porque como o Prost estava fazendo um jogo de espera desde o começo, ele estava com muito mais borracha que o Nelson naquele momento, porque o Nelson mordeu de alguma forma a isca do Keck Rosberg, porque a gente viu quanto eles já tinham de diferença para os demais. O próprio Ayrton já tinha caído bastante o rendimento dele, já sabia que não ia ter chance diante daquela situação, ainda mais um ritmo insano que estava sendo colocado. E no momento em que o Nelson comete esse erro, o Prost já estava colocando uma pressão considerável nele. Porque o Prost fez a corrida. O Prost tinha informações privilegiadas, ele sabia do que ele sabia de tudo. Ele não se importou, ele não se preocupou, ele poupou combustível no início, poupou pneu, poupou freio, poupou tudo. Ele estava fazendo uma prova à la Prost e aumentando o ritmo progressivamente. Então ele na volta 23 ele vinha virando mais rápido do que o Nelson. E ele alcança o Nelson, já estavam pegando tráfego, né? Eles começaram a pegar tráfego muito cedo. Eu estou falando isso porque é de senso comum acreditar que o Prost teve sorte durante essa corrida. Claro que ele teve vento a favor, você não consegue ser campeão colecionando azar, mas parece que coisas circunstanciais levaram, né, alheios à vontade do Prost, que levaram ele ao título, mas não. Ele estava fazendo o que seria a maior aula do professor. Ele tinha feito esse jogo de espera, o Nelson gasta borracha para se defender do Keck. Quando ele vê que o Keck tá como coelho, tem que deixar passar e deixar rolar, ele volta ao esquema de espera, mas nessa ele já tem um Prost em seu calcanhar com um pneu que já estava mais preservado. E esse erro na 23, claro, uma Ligier atrapalhando, não importa se é Aliot ou Arnoux, os dois têm um histórico incrível de atrapalhar gente enquanto retardatários, mas o Nelson roda sob pressão do Prost. Prost estava com um plano em marcha, ele estava fazendo um jogo de espera e de preservação de pneu. Ele sabia que a melhor forma de você percorrer a totalidade desse GP era você preservar a borracha, fazer uma troca em momento certo e manter um ritmo de prova sólido com essa borracha, sem transgredir esses limites, os limites que Keck já tinha jogado para lá da Finlândia. Então, é importante colocar isso também, porque parece que, circunstâncias se encaixaram e Prost é campeão. Não, isso aí seria a aula máxima de Alain Prost em um grande prêmio com tantas variáveis em jogo. Tá? Em que, por exemplo, o próprio Senna já não era mais uma variável em jogo em determinado momento em que ele não tem ritmo para segurar a Williams, segurar a McLaren. Não tinha condição. Estava todo mundo ali operando no limite. Não tinha como Ayrton, por mais que ele não tivesse nada a perder, por mais que ele fosse excelente em pista de rua, o ritmo dessa prova foi alucinante. Foi realmente a briga de titãs, como eu escrevi. Enfim, e o Nelson roda e ele muito rapidamente consegue retornar. Ele perde 9 segundos. Com o tempo de volta que ele vinha fazendo, e o tempo de volta que ele volta a fazer, ele perde 9 segundos nesse incidente. Mas não foi só 9 segundos ali, mas ele é ultrapassado pelo Prost, ele é ultrapassado pelo Mansell, e ele tem que ultrapassar de novo a erros de Butsen, que ele já tinha ultrapassado e vai ter que ultrapassar de novo. Ele perdeu essas 2 posições, ainda teve um retardatário que ele teve que passar mais. Então, no final das contas, o prejuízo é um pouco maior do que 9 segundos, quer dizer, um pouco maior. É claro que é maior porque ele tem que enfrentar diretamente o Mansell numa briga direta, lá pela volta 40 e pouco, acho que 43, então não tenho certeza. Então, quer dizer, o prejuízo do Nelson é grande, e não só isso, essa ultrapassagem é magnífica, mas não só isso, porque ele gira em torno do próprio eixo, quer dizer, para fazer isso, ele patina no pneu traseiro. Então, ele rodou, ele gira no eixo, fazendo aquela aceleração, é lindo, tá? Todo o talento dele tá ali, muito rapidamente ele volta para o ritmo de prova e continua girando no ritmo que estava virando.
Mas é claro que ele estressou os pneus a fazer isso. O pneu se ele já rodou, o pneu traseiro já estava provavelmente superaquecido, já estava com perda de aderência. E ele gira no próprio eixo e volta andando rápido. Essa ultrapassagem ele faz na reta dos boxes, de novo, muito parecido com o que o Ayrton tinha feito, uma guinada, que o carro, ele entra na reta, dando tanta potência que ele vai fazer isso de novo em 90, em cima do mesmo Mansell, com a Benetton em cima da Ferrari. Exatamente, no mesmo ponto. Uma ultrapassagem muito parecida. O Nelson era muito, muito craque no dogfight, na ultrapassagem, né? A gente fala pouco sobre isso. Ele era como ultrapassava o Nelson, sabe? Como ele era bom nisso. Tinha muito da oficina, muito. O Moreno falava comigo isso. O Nelson, quando queria acelerar, mesmo em carro de rua, era coisa assustadora. Então, tinha um quê de oficina aí, na forma como deu o pé na entrada dessa reta, que o Williams dá uma. Você fala, pô, perdeu tempo. E não perdeu tempo nenhum. De alguma forma ele consegue transferir aquilo tudo para o chão e mergulha para passar. Então, quer dizer, ele recupera a posição em cima do Mansell. Mas antes dessa ultrapassagem em cima do Mansell... Então, nisso aí, os dois gastam borracha. Porque o Nigel também quer atrasar o Nelson. Só que antes disso acontecer... não, com certeza. Você para pensar, o Nelson foi mostrado 3 vezes na transmissão travando pneu. 3 vezes durante a transmissão ele aparece travando pneu. A transmissão não ficou nele a corrida inteira. Quer dizer, é possível que tenha acontecido outras vezes que a gente não viu. Então, e ali teve essa rodada, teve essa girada no eixo tracionando com o pneu traseiro, teve essa escorregada na entrada dessa reta. Por mais cuidadoso que o Nelson fosse com os pneus em relação ao Mansell, muito mais cuidadoso, ele estava estressando esses pneus. Ele estava exigindo do carro e dos pneus bastante nesse dia daí. Essa ultrapassagem mesmo, quando ele entrou, deu uma distracionada na reta, mas o pé continuou no fundo. E ele consegue chegar em uma reta curta para fazer esse tipo de ultrapassagem. Como eu falei, ele fez aí em 86 e vai fazer de novo em 90 em cima do mesmo Mansell. Isso era muito bom, né? Esse tipo de briga, assim, ele era um piloto que se fazia respeitar, né? Você sabia que quando tirava, ele não ia comprometia com a ultrapassagem e não ia. A gente viu a Hungria, né? Não preciso perder muito tempo já falamos de Hungria, falamos da Itália. Não preciso perder muito tempo. Não preciso perder muito tempo falando disso, né? Mas o que acontece, Lucas, é o seguinte: o ritmo estava tão frenético, que na 29ª volta o Prost estava botando uma volta em cima do Berger. Em cima do Berger. O Berger, vencedor da corrida anterior, na 29ª volta já estava levando uma volta do Prost, que naquela altura era o segundo colocado, né? Porque o Nelson já tinha rodado. E eles se tocam, os dois carros se tocam levemente, mas o Prost começa a perder tempo. As 2 voltas seguintes o Prost perde 1,5 segundos, e na terceira volta o Prost perde 2,5 segundos. Na verdade furou um pneu do Prost, furou um pneu dianteiro do Prost, dianteiro direito do Prost furou, e ele começa a perder tempo. Ele faz uma volta com 1,5 segundos, ele tinha planejado parar na volta 40, o Prost ia fazer a troca de pneus na volta 40. Na volta 29, ele se toca com o Berger, levemente, mas causa um furo lento no pneu dianteiro direito do Prost. Então ele faz 2 voltas perdendo 1,5 segundos em relação ao que vinha virando, e uma terceira volta perdendo 2,5 segundos. O Nelson já vinha, quer dizer, o Mansell vinha em terceiro, o Nelson vinha em quarto, os 2 Williams também já não estavam tão distantes, o Prost não podia perder aquele tipo de tempo, ele antecipa a troca dele para a volta 32. E acaba sendo uma troca muito ruim, porque como o pneu estava furado, o macaco dianteiro não entrava. Então tiveram que perdeu tempo ali para fazer essa troca e perde 17 segundos nessa troca. Então o Prost ali falou: bom, esse título para mim tá indo embora, acabou, né? Nelson com problema, rodou, tudo a favor do Mansell, né? O Nelson deu a rodada, estava atrás do Mansell, o Prost faz esse pit stop antes da hora, um pit stop mais lento, o Mansell campeão. Calma, né? Nem tanto. O Nelson alcança o Mansell, faz essa ultrapassagem que a gente viu, para reassumir a segunda posição. Prost só interessava a vitória para ele. O computador de bordo indicando que ele estava com 5 litros a menos do que tinha que estar. E ele, numa corrida normal, o Prost teria aliviado o ritmo. Qualquer outra corrida, o Prost teria aliviado o ritmo para chegar em terceiro lugar, tranquilo, somar os pontos dele. Só que nesse dia era um Prost fora das características, porque ele era um enxadrista, né? E ele fala: bom,
segundo lugar não me interessa nada. É vencer ou vencer. Então, ele para pensar, abandonar ou segundo é a mesma coisa. Eu vou para a vitória. O Prost começa a andar muito rápido, com esses pneus novos, começa a andar muito forte. E aí, a gente tem o Keck, Nelson, Mansell, Prost depois, em dado momento, vai passar o Mansell. O Mansell continuava tranquilo, enquanto o Keck estivesse na frente, ele não perderia o título, e se o Keck abandonasse por qualquer motivo, a gente tinha uma situação que era Nelson primeiro, Prost segundo, ele terceiro, ele era campeão. Então, para o Mansell, estava tudo tranquilo. Só que na volta 63, as coisas começam a acontecer. O título do Mansell estava tudo certinho, tudo encaminhado, e tudo muda em poucos minutos. Volta 63, imagem corta para Keck Rosberg com o pneu pneu traseiro chapando. Isso tudo a gente tem que falar que tem muita coisa acontecendo aqui. O pneu começou a chapar, mas ele não perdeu pressão. Esse pneu podia ter ido para o box. Ele delaminou. O ombro do pneu delaminou. O ombro que era tão exigido nessa pista, porque afinal de contas a gente está falando aí de um acerto aerodinâmico que precisava de muita asa. Quando a gente vê o próprio carro do Keck aí encostado, já com ele fora, a gente vê o tamanho da asa, a altura da asa, que é um negócio que a gente chama atenção, é a altura da asa. E a Williams também estava usando asas enormes e que comprometiam bastante os ombros dos pneus, perfis que precisavam aguentar todo esse downforce, principalmente se tratando de uma pista que tinha uma reta grande, como era essa reta, e não por acaso o ombro delamina justamente no retão do circuito. Eu esqueci de um detalhe muito importante, tá? Me perdoem. Prost faz a parada dele na volta 32, como eu falei. A Goodyear analisa o pneu. E a Goodyear fala, esse pneu não desgastou. O pneu estava legal, estava furado, mas está legal. Então a Goodyear vai para as equipes, sobretudo para a Williams, e fala, o pneu está aguentando, vai até o fim. Pode ir tranquilo, para a Williams e para a McLaren, né, no caso do Keck. Então eles tinham planejado trocas, mas graças à análise dos pneus do Prost, a Goodyear fala, não, o pneu não está desgastando, só que tem que levar em consideração que era o Prost também, né? O Prost tinha poupado o pneu na fase inicial da corrida e ele guiando calminho, tudo direitinho, do jeito dele. Então, é claro que o pneu do Nelson, claro que o pneu do Mansell não estavam tão bem, do Keck, não estavam em estado tão bom quanto o do Prost. Mas a Goodyear faz essa análise dos pneus do Prost e fala para os três, vai até o fim se quiser, porque não precisa parar, o pneu está aguentando. E aí todos eles decidem, com essa orientação da Goodyear, ir até o fim. Não vão parar. Volta 63, Keck começa a ver o barulho. Era o pneu delaminando e batendo no próprio carro, enfim, batendo na cobertura do carro, aquele barulho, e ele entende que o motor, pelo barulho ele acha que o motor foi pelos ares. Então ele corta a ignição e encosta o carro. O motor estava perfeito, não teve nada com o motor. Foi o barulho que induziu o Keck a achar que o motor dele tinha ido pelos ares, ele corta a ignição e sai do carro. O pneu ainda tinha pressão, dava para rodar e o motor estava inteiro. Se ele levasse esse carro com um ritmo um pouco mais lento para não destruir uma asa, não destruir nada, ele tinha condição de levar até o box, trocar o pneu e ia ser, provavelmente não ia vencer a prova, mas podia chegar numa posição boa ainda. A gente lembra de Jerez, quando o Mansell é ultrapassado pelo Ayrton, ultrapassado pelo Prost, em 3 curvas a Williams no rádio aciona ele para ir para os boxes, faz uma troca maravilhosa e ele consegue voltar para chegar 14 milésimos atrás do Ayrton. Todo mundo que sabe essa história, que não viu, tá o vídeo aqui para ver. Dessa vez a Williams não chama o Mansell de imediato para o box, ela titubeou naqueles segundos cruciais de não chamar o Mansell para o box. Por que o Mansell? O Mansell tinha praticamente uma volta de vantagem em relação ao Johansson, quer dizer, era mais fácil. Não era nem o Johansson, era o próprio Strafe, porque o Strafe estava fazendo uma corridaça e estava já à frente do Johansson nesse momento. Perfeito, mas ele tinha uma vantagem estratosférica, que dava para ir aos boxes tranquilamente, porque nesse momento passava Piquet a ficar em primeiro, Prost em segundo, o Mansell só precisava chegar em terceiro para ser campeão, né? Então ele tinha uma vantagem muito grande. A Williams devia ter chamado ele para trocar com a vantagem que ele tinha em relação ao quarto colocado. E não chamou.
Com certeza isso foi discutido ao longo da volta 64, mas o Mansell jamais completaria essa volta. Só teve aquele momento crucial da volta 63, que a Williams podia ter chamado ele, mas foi tudo muito rápido, não chamou, e o Mansell jamais completaria a volta 64. E aqui tem talvez a maior ironia da história do esporte motor, porque você vê o Prost à frente, o Prost já tinha passado o Mansell, estava logo à frente dele. O Mansell coloca uma volta, se não me engano, em cima do Arnoux, né? Acho que é o Arnoux ali. E aí o pneu traseiro direito do Mansell explode da maneira mais espetacular, da maneira mais mancelesca possível, perto já de velocidade plena, velocidade máxima. E aí o Mansell exibe todo o car control dele em situações absolutamente críticas para conseguir manter esse carro livre ele vai bater já a velocidade quando já está andando a pé, ele encosta no muro lá na frente. Ele consegue controlar o carro em situações totalmente críticas. E o mais irônico que eu quis dizer, Lucas, é porque se em vez dele exibir esse car control absurdo, esse carro guina para o muro, bate, volta para a pista, essa corrida teria sido interrompida, provavelmente teria sido encerrada e ele teria sido campeão. Muito provavelmente, se ele não controla o carro como ele controlou, se ele se esparrama no muro, enche a pista de detrito, já tinha passado 2/3, sim, ele provavelmente teria... O Albert Martin, que era o comissário de pista, nesse dia ele falou que daria bandeira vermelha e quadriculada, porque já tinham sido colocados 2/3 da corrida, e se ele tivesse detritos pela pista, numa situação em que seria difícil, porque é uma reta relativamente estreita para você ter um serviço de limpeza e com o tamanho de destruição que isso poderia ter causado. Isso foi colocado, o próprio Martin, que era o responsável nesse dia pela direção de prova, ele falou isso para o próprio Mansell também, que ele daria bandeira vermelha e encerraria a corrida. Isso faria com que os resultados fossem da volta anterior e sim, Mansell seria campeão nessa circunstância. E aí, esse é provavelmente o momento de maior tensão, é difícil até descrever, assim, o maior plot point, maior virada de roteiro da história da Fórmula 1, porque aí, de repente, é o que o Galvão fala, Piquet e Prost, quem chegar em primeiro é campeão do mundo. Isso é uma frase muito forte, né? De repente, vira uma disputa de quem chegar primeiro ser campeão do mundo. E aí é um momento fadado a estar eternamente nas discussões, porque a Williams, naturalmente, vendo o que aconteceu, chama o Nelson aos boxes. Chama o Nelson para colocar pneus novos, porque não podia arriscar o Nelson continuar. O Nelson já tinha rodado, já tinha travado o pneu algumas vezes. E aí a pergunta de $1 milhão, a pergunta do século XX na Fórmula 1. Nelson precisava ter parado. Se ele não parasse... Lembrando que a gente estava na volta 64 e a corrida teria bandeirada na 82. Ainda existia 17 voltas e meia. Grande trecho a ser percorrido com pneus que estavam no carro desde a luz verde. Faltavam 17 voltas e meia para o fim. Nelson estava em primeiro, estava em posição de ser campeão, mas o Prost já estava com uma proximidade suficiente para arredar a liderança caso o Nelson fosse aos boxes. Aí a pergunta de $1 milhão: o Nelson precisava ter parado? Bom, a gente tem 3 respostas a esse respeito. Eu vou começar pelo próprio Nelson. Se você nunca viu Batman Cavaleiro das Trevas, eu vou dar um spoiler aqui, se você quiser avançar alguns segundos para não... Mas, enfim, para quem... Spoiler, tá? Spoiler alert. O Coringa, no filme, né, ele explica a origem da cicatriz, e ele fala uma história, e você fica todo frustrado por contar a história. Depois ele conta para outra pessoa uma história totalmente diferente, e é genial. Você vê que ele inventa aquilo ali, e você nunca vai saber o que aconteceu de fato. Acabou o spoiler. Pode voltar. O Nelson foi questionado sobre isso, mais de 20 anos atrás, e ele fala que estava sentindo uma vibração, e que vibração geralmente é sintoma de que o pneu pode explodir, e que ele tinha que parar. Só que o mesmo Nelson é questionado pela mesma pergunta
décadas depois, e diz que estava tudo bem e que não precisava ter parado. Eu confio mais no Nelson de 20 e tantos anos atrás, quando deu a primeira resposta. Mas fica a critério de vocês. A Motorsport Magazine, em seu reporte da corrida, fala que a Goodyear analisou os pneus e que os pneus estavam em bom estado. Os pneus estavam ok. Aparentemente, sobre o aspecto da borracha, não há questionamento quanto a isso. A borracha aguentaria as 17 voltas e meia que restavam. Não dá para você cravar, mas assim, é uma boa aposta de que a borracha aguentaria. Mas a vibração é uma questão à parte, né? Não sei se a Goodyear conseguiu avaliar tão bem a parte metálica do pneu, a construção. Então o Nelson, de muitos anos atrás, ainda com a memória mais fresquinha, falou que estava sentindo vibração e que é um sintoma pré-explosão. Então ele sentiu que devia parar. O Nelson se nunca culpou a equipe por isso, nunca, pelo menos publicamente. O Ed falou isso também em depoimento, falou que o Nelson nunca falou sobre isso, nunca cobrou a equipe. E a gente sabe que o relacionamento entre o Patrick Head e o Nelson nunca foi um mar de rosas. O Nelson tinha no Frank Dernie o seu homem de apoio dentro da Williams. E mesmo com esse ambiente tenso com o Head, o próprio Patrick Head falou assim, eu preciso ser justo com o Nelson, ele nunca cobrou a equipe sobre essa chamada, trocou os pneus e nunca questionou a equipe, nunca. Pelo menos o próprio Head nunca teve um questionamento por parte do Nelson. Isso também é importante falar. Nelson muito, muito cavalheiro, né? Muito competidor à moda antiga, né? Ele nunca transferiu responsabilidade, não era de ficar choramingando, nada disso, né? O Nelson sempre assumiu a responsabilidade de tudo. E agora, o que eu falei, ele deu duas respostas diferentes para a mesma pergunta em dois momentos distintos da vida dele. Eu tenho contato com ele, mas eu confesso que eu não perguntei porque ele só deu duas respostas e duas respostas conflitantes. Então, o que eu posso acrescentar em relação a isso? Infelizmente, acho que a gente nunca vai saber ao certo, mas a análise da borracha indicava que o pneu suportaria, o desgaste estava ok. A estrutura aguentaria? A gente não sabe, é uma coisa que também acrescenta a mística de 86, né? Acrescenta toda essa mística de 86. Vamos aos fatos, vamos sair do IC, vamos voltar aos fatos. Prost esmerilhando na pista, andando muito forte, o computador de borda falando que ele ia ficar sem combustível, que faltavam 5 litros. Ele deveria ficar sem combustível, provavelmente na penúltima volta ele estava ali de olho fechado, falando suporta, aguenta, e foi o Piquet virando muito rápido, fazendo a melhor volta da prova, vai baixando a distância, vai baixando a diferença. A mesma caçada do Mansell ao Ayrton na Espanha, agora promovida pelo Nelson contra o Prost nas voltas finais, com o Prost que estava com enormes problemas no relógio de consumo. A diferença é essa. Se na Espanha o Ayrton não tinha mais pneu, e também não tinha muito combustível, claro, mas não tinha mais pneu, o Prost tinha pneu. Ele conservou muito bem os pneus dele, por mais que não fossem pneus novos, eram pneus em ótimo estado. Só que o Prost não tinha combustível, né? Pelo menos na leitura de computador. Se na Alemanha falava que tinha um pouquinho e ele acabou ficando sem, né? Ele apostou e falou, bom, minha chance reside no fato dessa leitura estar errada. Errada a meu favor nesse momento. Errada de estar indicando que não tem e ter. Né? A minha chance de campeonato reside nisso. E ele sustenta basicamente a diferença em relação ao Nelson, vai caindo, volta a volta, mas caindo não no ritmo que o Nelson precisava. E aí, restando 2 voltas, sim, quando ele já percebe que ele tinha uma distância grande, ele reduz totalmente o ritmo nas 2 últimas voltas. Certamente, se tivesse mais uma volta, o Nelson teria passado ele, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas, no fim das contas, o Prost recebe a bandeirada 4,2 segundos, a bandeirada do Glenn Dix, que é a coroação perfeita para uma temporada maravilhosa. Não existe nada como Glenn Dix, esse australiano fantástico, a bandeirada que ele dava, que me emociona até lembrar disso, lindo, como as provas terminavam, como as temporadas terminavam com chave de ouro, com esse cara era um artista, né, a bandeirada dele. Eu estou emocionado aqui mesmo, porque acaba sendo uma viagem para a gente relembrar
toda essa temporada e terminar assim com essa imagem antológica do Prost tendo a maior consagração da vida dele, e o Glenn Dix ali dando essa bandeirada, o Nelson 4 segundos, 2 atrás. Nelson foi também titânico, excelente, claro, provavelmente se ele não tivesse rodado, é difícil dizer, porque se ele não tivesse rodado ele teria chegado teoricamente 9 segundos à frente, ou mais de 9 segundos à frente. É difícil você falar isso porque muda a dinâmica da prova, vai pegar retardatário em local diferente, e provavelmente com a explosão do pneu do Mansell ele teria sido chamado de qualquer forma aos pits, né? Talvez não tivesse com a vibração que tinha. É difícil, é muito difícil saber, é muito difícil. A gente fica com uma corrida excelente em mãos e os ICs não vale a pena, os cenários hipotéticos não vale muito a pena a gente perder tempo com eles, porque a corrida em si foi magnífica, foi gloriosa. O Prost foi de certa forma recompensado, ele que tinha sido um grande piloto, um postulante ao título em 82, 83, já na segunda metade de 81, embora das 3 vitórias, pelo menos a França teoricamente devesse ser do Nelson, mas ele já amadurece no final de 81. 82, 83 e 84 foi um contender muito forte aos títulos, merecia já nessa altura da carreira ser bicampeão mundial, já há algum tempo ele merecia ser bicampeão, mas o report de 86, essa corrida fala assim, na verdade não, foi um resumo da temporada, que fala, mais uma vez o melhor piloto venceu, e também foi segundo e também foi terceiro. Então quer dizer assim, todos eles foram atingidos por azares, por sorte, ao longo da temporada, uns mais do que outros. Você pode colecionar aí pelo menos 20, 25 momentos que você fala, se o Mansell não roda em Jacarepaguá, se o Mansell ganha do Ayrton em Jerez, aqueles 14 milésimos, se o Nelson não roda no Estoril, se o Nelson não bate em Detroit, se o Nelson não tem problema do turbo na Bélgica, se não tem problema da embreagem em San Marino, dos pneus no Canadá, você pode levar isso infinitamente, puxar esse novelo infinitamente. O fato é que foi um grande campeão. Foi um grande campeão, como teria sido um grande campeão se fosse o Nelson. E o próprio Mansell, tá? Que, claro, é um piloto abaixo, sob vários aspectos, menos completo do que Prost, do que Nelson, do que o Senna. O Senna faz uma temporada magnífica também. Ele soma os pontos que podia somar, enfim, andando nas classificações de maneira absolutamente exuberante, temerária. Nunca houve classificação como o Ayrton em 86, nem ele próprio, em nenhum outro momento da carreira teria tanto espaço para avançar no território desconhecido. Então as voltas dele são muito preciosas, né, e ele teoricamente teria igualado o recorde de Peterson, de Lauda, de Nelson, de 9 poles, mas teve essas situações que a gente falou. Então foi realmente uma temporada que terminou boa como começou, e foi magnífica, foi fantástica. Você pode falar também dos restantes, dos outros pilotos, né? Você tem as fotos aí, vale a pena falar deles também. Mas porque foi isso. Bom, a consagração do Prost acabou eclipsando a batalha pelo terceiro lugar, que o Senna já tinha saído, já era carta fora do baralho, e quem estava na terceira colocação era o Philip Strafe, que vinha de um pódio na Austrália em 85. Isso aí a gente tem que lembrar, teve todo aquele enrosco com o Jacques Laffite, aquilo ali não fez com que ele perdesse vaga na LDE, ele já tinha assinado com a própria Tyrrell para 1986, estava fazendo uma corridaça, mas o combustível acabou, e quem acabou nessa terceira colocação foi o Stefan Johansson, foi o Johansson que acabou indo para o pódio junto com Prost e o vice Piquet, que estou até procurando aqui alguma foto do Johansson para a gente poder ilustrar também, que ele termina esse ciclo dele na Ferrari com um pódio, o que não é pouca coisa, tá? E principalmente quando a gente fala desse carro em específico, que afinal de contas, eu tenho uma foto aqui que é bastante bonita, que é o Patrese e o Johansson ao fundo. A gente teve no final do GP, a gente teve o Martin Brundle subindo para a quarta colocação na segunda tio, o Strafe cai para quinto, e o Johnny Dumfries, que fazia a sua última corrida pela Lotus, vai para a sexta colocação. Eu também separei aqui uma imagem
do Johnny Dumfries, claro, é um piloto que foi eclipsado por todo o ano pelo Ayrton, era um piloto ali, literalmente, segundo piloto da equipe Lotus, ele que estava, e aí a gente consegue ver no detalhe, quando a gente vê ali próximo ao capacete dele, ele carregou, ele e Patrick Tambay, na segunda Lola Haas, eles carregaram câmera on-board. Era um primeiro modelo rudimentar que já tinha sido experimentado em algumas corridas em 85, estava em desenvolvimento até que a gente chegasse naquela câmera on-board de 1989, que é a partir dela que você tem realmente as onboards compactas, aquela pequena aba ao lado do capacete dos pilotos e que transportou a gente em definitivo para os cockpits e para a dinâmica de quem está dentro do carro e como os pilotos faziam tudo aquilo que nos fascinava. Era um outro mundo chegando à Fórmula 1, e essa onboard com o Dumfries que foi bastante interessante. Muitos lances, existem muitos lances, é só pesquisar aí na internet, você consegue encontrar essa câmera on-board, inclusive da largada. Falei da largada do acidente do Alboreto, ele desvia disso, acaba subindo em cima da zebra da primeira chicane da corrida, mas ele sobrevive a essa corrida bastante desgastante, nesse ritmo insano que foi, repetindo a estatística, 6 minutos e 20 segundos abaixo do que eles conseguiram em 1985, o que é um dado incrível. A gente poucas vezes na história vai ver uma diferença tão grande de performance quando a gente fala de um ano para o outro no mesmo circuito. O circuito não mudou, a configuração era a mesma, o asfalto era o mesmo, enfim, você tinha toda uma situação ali que era igual, mas com um tempo de volta que foi absolutamente insano, perto do que você teve lá. E a gente termina, claro, o reporte da prova em si com esse pódio, que tem um Nelson ali bastante olímpico, cumprimentando o Prost. Claro, ele não queria de modo algum que o Mansell fosse o vencedor desse campeonato. Então, o Nelson, apesar de não ter conquistado o título, ele estava lá e cumprimentou o Prost de maneira muito cavalheiresca. E o Hansel muito feliz também por ter terminado o ciclo dele da Ferrari num pódio, estava indo para uma equipe que era melhor, McLaren, principalmente pela forma que a Ferrari se apresentou em 1986, portanto foi, sim, de alguma forma, um pódio muito alegre, descontraído, como costumam ser as corridas na Austrália, mesmo diante de tanta tensão, de tanta pressão por uma disputa de títulos que envolveu 3 pilotos em final, que também é difícil ter na história da Fórmula 1. Uma coisa muito importante, Lucas, que a gente não pode esquecer de falar, bom, primeiro que o Hansel foi o 5º no campeonato, né? Ele está ali, ele pode ser o primeiro, terceiro e o 5º no campeonato. Em terceiro lugar, ele toma do Rosberg a 5ª colocação no campeonato. Não pode falar, assim, não pode esquecer de falar. Claro, o Nelson tomou, da mesma forma como o Prost perdendo o título de 88, ele tomou a decisão que seria campeão em 89 a qualquer custo. O Nelson sabia que ia ser campeão em 87 a qualquer custo, depois disso aí. Mas o Soichiro Honda foi pessoalmente para Adelaide para ver a Honda ser campeã. E ele não viu, né? Ele já tinha sido campeão de construtores com a Williams em Portugal, mas ele viu a Williams, de certa forma, perder esse título. Você pode falar que o Prost foi campeão por 2 pontos. Também, porque eu também separei foto do Sr. Honda tendo ido lá para... E foi uma decepção muito grande para ele. A Honda é uma companhia também daquelas, assim, muita pressão. A Honda é muito competente, mas muita pressão, e ele foi para ver a Honda conquistar o título de pilotos também, já tinha conquistado de construtores. E isso foi uma decepção muito grande para ele, né? E isso vai ser decisivo no final de 87, quando o Nelson, quando a Williams não aceitou, né, o Nakajima, enfim, e o Nelson sai para Lotus, para que a Williams perdesse os motores da Honda. Essa corrida foi certamente decisiva para isso. A relação entre Williams e Honda, que já vinha de um bom tempo, existia a crença de que a equipe não fosse conseguir se manter no mais alto nível com o Frank debilitado, né, depois do acidente, e
E, enfim, isso abriu a porta para formar o time dos sonhos de 88, McLaren, Honda, Senna, Prost. Essa corrida com certeza foi um episódio importante para essas repercussões aí de 87, sobretudo de 88. A gente termina com uma foto da turma de 86, um momento que depois ficaria... foi feita uma foto coletiva em Portugal em 84, 85 a gente não teve esse registro, e a partir de 86 e todos os anos seguintes a gente ia ter essa foto de turma nos últimos GPs do ano. E depois a Fórmula 1 pegou essa tradição para ter uma primeira foto no começo de temporada e também no encerramento, e toda essa turma que fez uma das maiores temporadas de todos os tempos. Claro, a grande ausência nessa foto é do Hélio De Angelis, que a gente tentou a todo momento que fosse possível homenagear pela perda dele. Né, a gente tem ali o Derek Warwick e o Patrese, com representantes da Brabham. Um GP que foi de despedida para Keke Rosberg, para o Johnny Dumfries, que terminou com uma sexta colocação, para o Allenberg, que é aquele piloto mais baixinho ali, macacão azul, à direita, dá até para ver a bandeirinha do Canadá, ele com a bandeirinha lá. Rube Rottengatter, que seria o Rottengatter, que seria mais para frente agente de um piloto holandês chamado Jos Verstappen, e que faria com que o seu sucessor fosse o grande piloto deste nosso tempo, Max Verstappen. O campeão de 1980, Alan Jones, que se despedia em casa, fazia um encerramento da sua carreira. O Patrick Tambay, que é o último ali à direita, ele também se despedindo, ele que chegou a disputar título, fez uma boa temporada em 83, foi piloto Ferrari, piloto vencedor de grande prêmio, e despedidas também para a própria Lola Haas, que encerrava suas atividades. A gente falou um pouco aqui sobre a Lola Haas, que era uma proposta muito interessante, uma operação do Carl Haas, tocada pelo Ted Meyer, que foi o diretor da McLaren dos anos 70, McLaren vitoriosa de Emerson Fittipaldi e James Hunt, com os desenhos do Ross Brown e todo aquele potencial que existia tanto no motor Ford quanto no chassi, e no patrocínio da Beatriz Foods, que acabou sendo cancelado no meio do projeto. Ele acaba encerrando isso e se voltando mais uma vez para as atividades dele nos Estados Unidos, na equipe Newman Haas, o que foi uma pena. A gente também tinha a despedida dos motores Renault. Vou pegar uma foto muito interessante que também foi tirada na Austrália, e também da própria livery do John Player Special, que é tão icônica na história da Fórmula 1, surgida em 1972 para o lançamento daquela marca tabageira, e que ficou até 1986 com a Lotus, que trocou pela Reynolds em 1987, trocou pelo amarelo da Camel, que não tem um décimo do charme do que tinha a John Player Special. Vou passar a bola para você, Márcio. Você falou da ausência do Hélio, né? E também do Lafitte, né? O Lafitte que também não chegou, ausência nessa foto. Verdade. Também não chegou ao fim também da temporada aí junto. Enfim, revisitar tudo isso. Um bom ano. Ele fez um ano muito interessante até ter o acidente dele. De uma forma muito parecida com o que aconteceu com o Olivier Panis no primeiro ano da Prost, que ele vinha muito forte, vinha muito bem em pontuações, pódios, e acaba tendo um acidente e a equipe acaba não tendo a mesma performance ao fim do ano. René Arnoux teve até algumas pontuações interessantes, mas nenhum pódio. Os pódios foram todos do Lafitte, e você tem aqui a foto final da turma da Renault. Vou colocar aqui nesse destaque que fica mais fácil aqui, porque eram as 3 equipes que tinham o fornecimento desse incrível motor EF15, que podia não ser o melhor em consumo de combustível, mas quando acertado para qualify, fez com que o Ayrton tivesse um canhão na mão e fizesse tantas poles incríveis. Três equipes muito icônicas da Fórmula 1. A gente está vendo aí Tyrrell, Lotus e Ligier, com 3 carros muito interessantes, por sinal. E a Renault que começou, né, toda essa corrida turbo, né, que começou a era turbo toda, ela que foi a precursora disso, foi quem virou a chave. Então, uma despedida de enorme peso. Claro
Claro que ela vai voltar fornecendo motor aspirado para o Williams já em 89, mas é um novo ciclo. O ciclo Renault Turbo, que revolucionou a Fórmula 1 entre 77, a partir de 77, de Silverstone 77, se encerra aí, né, com essa despedida, é uma despedida de muito peso, marcou para sempre a história da Fórmula 1, esse motor, esse trabalho com turbo da Renault. Eu aplaudo esse trabalho aí, aplaudo. Isso, eu estou emocionado. Sem dúvida nenhuma. E já em 1987 eles já começaram a mexer os pauzinhos do projeto do aspirado V10, e veja como foi acertada essa filosofia de construção, porque a gente veria a era seguinte, a era eletrônica, formada justamente em cima dos motores V10. O Honda V12 com o Senna, o tricampeonato dele foi um elemento fora da curva, tanto que se a gente pegar de maneira estricto sensu, Senna foi o único a vencer um título com um motor V12, porque a Ferrari tinha lá seu V12 a 180 graus, porque, afinal de contas, a mesma biela comandava um par de cilindros, não era um motor boxer, porque ele não fazia o movimento de boxe, mas um V fechado. Só o Ayrton Senna foi campeão mundial com essa configuração de motor. A Renault, que traria o motor V10 à Fórmula 1, até mesmo antes da própria Honda começar o seu V10, a partir de maio de 87, a própria Renault já estaria fazendo os seus primeiros testes com essa nova filosofia de motor, uma nova era, um novo tempo que começaria na Fórmula 1, e a gente se despedia dessa temporada tão incrível, e a gente agora se despede também. Vou passar a palavra para você, Márcio, para que você também faça o seu feixe, porque esse volta, né, todos esses momentos que a gente teve aqui no GP Total Corrida a Corrida, a gente já fica com saudade de tudo isso que a gente passou, desde Jacarepaguá, a primeira vitória do Nelson pela Williams e tantas coisas que a gente falou por aqui. Passo a palavra para você para a gente fazer o feche desse GP Total Corrida a Corrida especial 1986. É uma viagem emocionante, mexe com a gente. Eu já, mais do que você é de 84, né? Eu sou de 78, eu vi essa corrida com meu pai, então mexe muito comigo, realmente. Foi quando forjou, né? Quando me marcaram assim, a paixão, o amor por esse esporte, foi marcado de maneira indelével por esses personagens que para mim são heróis de infância. Hoje alguns eu tive o prazer de conhecer, até de chamar de amigos. Então, enfim, estamos dividindo com vocês coisas que são muito especiais para todos nós. A gente vai fazer um epílogo, né? Agora, claro que a gente está com o carnaval pela frente, vamos ver a melhor data para isso, mas a gente vai fazer um epílogo, e seria importante a participação de vocês nos comentários também. Quem você acha que merecia ser o campeão? Quem no seu entendimento foi o melhor piloto? Comentem com a gente, vamos debater, vamos fazer um fórum sobre passar, agora que já vimos todas as corridas, fazer análises dos pontos decisivos e dos momentos críticos, enfim, fazer um apanhado dessa temporada para a gente poder fechar essa corrida que foi muito especial para todos nós. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente. E comentem, deixem os comentários. É importante para a gente ter esse retorno, feedback de vocês. Surgiram já, dá muito trabalho fazer uma corrida a corrida, mas surgiram anos que vocês gostariam de ver sendo trabalhados, sendo revisitados. Enfim, a gente pede para vocês que curtam, compartilhem, assinem as notificações e comentem, sobretudo comentem. O comentário é muito importante para a gente lê, responde. Então é isso. Vamos agora para o epílogo, vamos fechar essa temporada com chave de ouro, como ela merece, com o Glenn Dick lá dando a bandeirada. É isso mesmo, a gente tem a bandeirada do Corrida a Corrida, mas nosso próximo encontro a gente vai ter toda essa análise da temporada, e a gente vai falar um pouco de cada elemento, os pilotos, se esse título do Prost foi merecido, se o Nelson merecia mais, se o Nigel merecia mais, se o Ayrton com, de repente, um pouco mais de vento favorável, um equipamento que tivesse um pouco mais de resistência, durabilidade, também poderia ser um piloto de chegada para essa temporada. O fator Keck Rosberg, as outras equipes, os outros destaques, as perdas, a tecnologia envolvida, os ambientes. A gente já falou bastante no nosso prólogo,
em que a gente já chamou todo mundo aqui para esse especial. A gente já pegou os detalhes de todas as corridas e agora a gente vai fazer esse feixe todo especial. Por quê? Porque é uma temporada que merece toda a nossa atenção, essa revisitação, essa comemoração. Porque o que é comemorar? É você rememorar, você compartilhar as memórias, e é justamente o que a gente faz aqui, e que é parte do DNA do GP Total, que neste ano festeja os seus 25 anos também. Esta é só a primeira parte de uma grande comemoração que a gente vai fazer desse jubileu do GP Total, né? O Corrida a Corrida, toda essa viagem que a gente está fazendo de 1986 é só o começo de uma programação toda especial que a gente está programando aqui para que a gente tenha tudo que a gente puder fazer e que tudo que seja ligado ao GP Total, que são as análises, são as opiniões e, claro, as pautas históricas que a gente sempre traz aqui. Grande abraço a todos, conto com vocês também, a presença no Epílogo 1986. Espero todos vocês. Até lá!